Bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre O Incrível, o Colecionador, do John Fawkes, e o filme também do William Wyler, que é simplesmente espetacular. Vamos começar conversando sobre o livro. O livro vai contar então pra gente a história do Frederick, que é esse garoto que sempre sofreu bullying. Ele era esquisitão, ele não fazia amigos facilmente, ele foi criado pela tia, morava com essa tia e com uma prima, não teve uma infância feliz. Cresceu daquele jeito também, sem conseguir fazer amigos durante a adolescência, a vida adulta a mesma coisa. E ele é, como a gente pode ver aqui na capinha e pelo título do livro, um colecionador de borboletas. Sim, ele coleciona borboletas. Ele inclusive ganha alguns prêmios por causa da sua coleção e ele é um funcionário público num lugar onde ninguém gosta dele também, e até que um belo dia ele ganha na loteria. Ele ganha uma bolada na loteria e ele resolve então comprar um casarão no campo. E esse casarão tem, eu não sei como é que a gente fala isso em português, depois eu vou colocar aqui do lado, tem um wine cellar, que é tipo uma casinha do lado de fora, meio subterrânea, onde nos séculos anteriores as pessoas guardavam vinhos. E ele fica olhando para aquela casinha e tendo várias ideias, até que ele resolve colocar em prática uma de suas ideias, que é a de sequestrar a Miranda, que é essa garota super descolada. Ela é estudante de arte, é uma garota super inteligente, cheia de amigos, uma vida amorosa bem conturbada, mas enfim, o Frederick é totalmente apaixonado por ela, platonicamente. Ele a segue, ele é o stalker antigo, antes de Facebook, e mesmo assim ao longo da leitura do livro a gente vai vendo que ele sabe praticamente tudo da vida dela. É impressionante. Como é que eles faziam? Como é que os stalkers faziam antes da internet? Ele prepara então aquele wine cellar com coisas que ele sabe que ela vai gostar. Então ele compra roupas exatamente do tamanho dela, compra vários livros de arte, né? Falei que ela é estudante de arte. E arruma aquilo como se fosse realmente um quarto para receber essa moça como hóspede. E ele acha que mantendo essa moça presa ali naquele lugar, ela vai conhecê-lo, eventualmente vai se apaixonar por ele e que eles vão ficar juntos para o resto da sua vida. Este é o plano incrível do Frederick. E na cabeça dele isso faz muito sentido. Esse livro é dividido em 3 partes, sendo a primeira parte o fluxo de consciência do Frederick e os diálogos que ele vai tendo com a Miranda, tudo do ponto de vista dele. E você vai ver que quando você começar a ler esse livro, meio que vai fazer sentido o que ele tá pensando. Não que a gente vá concordar 100% com tudo que ele vai dizer aqui, mas como a gente tá meio que entrando na cabeça desse personagem, as coisas vão meio que fazer sentido. Será que vocês me entendem? Fazendo um esforção aqui pra não dar spoiler, hein? Mas enfim, é isso. A segunda parte do livro é o diário da Miranda. E aí a gente vai ver a mesma história do ponto de vista dela. E aí a gente vai perceber que realmente não tem jeito. Se a gente teve algum tipo de piedade durante a leitura da primeira parte do livro, quando a gente chega na parte da Miranda, não resta mais nenhuma dúvida o quão absurda é essa situação. Durante a leitura da primeira parte do livro, a gente inclusive vai chegar a achar a Miranda antipática, porque ela não aceita bem as coisas que o Frederick faz por ela. Ela tenta fugir o tempo inteiro, ela tenta criar situações em que parece que ela tá aceitando aquilo que ele tá fazendo por ela, mas não, na verdade ela tá tentando manipulá-lo, uma vez que ela é muito mais esperta do que ele, só que a situação vai chegar a um ponto em que vai ficar tudo muito insuportável para as duas partes, digamos assim. Vocês estão percebendo que eu tô falando tudo muito genericamente, não é mesmo? É importante ressaltar que o Frederick é muito respeitoso até um dado momento com a mocinha. Ele a trata como se ela fosse uma de suas borboletas. Ele a alimenta, ele cuida dela até certa parte do livro, ele quer que ela fique bem, ele quer que ela realmente o conheça. Essa é a ideia dele, ele vai levar isso até um determinado ponto. E é aí que o livro vai diferir do filme. O filme é assim o tempo todo. Ele super respeitador com ela não aceitando algumas coisas que ele vai fazer, ela tentando fugir, mas em nenhum momento ele tenta nada de desagradável com ela neste filme. O filme é dos anos 60. Você vai perceber que ele não é exatamente um filme que Hollywood, por exemplo, aceitaria numa boa naquela época. Este é um filme europeu, mas eu aposto que quando ele passou nos Estados Unidos, ele deve ter tido aí algum tipo de censura bem forte por trás, né? Mas enfim, é um livro pesado de certa forma, mas ao mesmo tempo é um filme super delicado, super bonito. E no filme a gente tem meio que a impressão de que acontece ali uma síndrome de Estocolmo, o que não acontece durante a leitura do livro. Como ela vai ficar confinada durante muito tempo naquela casinha, ele vai visitá-la, né, diariamente, aquela coisa toda, ela tem muito tempo para pensar na vida e escrever então esse diário.
e a gente vai percebendo que vai haver uma mudança nessa personagem. Ela tem, assim, algumas ideias, algumas opiniões com as quais não tem como a gente concordar no início da estadia dela, digamos assim, naquela casinha. Mas ao longo do tempo ela vai mudar e ela vai se transformar numa personagem incrível. Ela fica ativa o tempo todo, né? Ela vai pintar, ela vai escrever, ela vai tentar ter conversas intelectuais com, né, intelectualizadas com o Frederick. Ela vai continuar lendo muito, ele sempre vai trazer livros para ela, então ela vai continuar lendo Shakespeare, Jane Austen. Acho que é a primeira vez que ela vai ler os livros da Jane Austen. E ela tá tão presa ali naquela situação em que ela vai entrar nesses livros, né? Ao longo da leitura do livro a gente vai percebendo que ela vai dizer coisas como, por exemplo, eu sou a Emma, eu sou a Lizzie Bennet. É muito complicado porque a gente percebe que ele realmente pegou uma pessoa assim, um espírito muito livre e trancafiou dentro daquela casinha. Então, nesse sentido, o livro é muito mais pesado. E assim, eu não quero dar spoiler durante a leitura pra ninguém, mas ele vai tentar algumas coisas com ela aqui ao longo do livro que não vai ser mostrado aqui no filme, ainda bem, tá? O que faz com que o filme seja um filme muito mais palatável do que o próprio livro. Então, assim, eu fiz o caminho inverso que normalmente as pessoas fazem. Geralmente as pessoas leem o livro primeiro, depois assistem o filme. Esse filme aqui eu assisti quando pequena, por indicação da minha mãe, inclusive eu assisti com ela. E é um dos meus filmes preferidos da vida. Eu já vi esse filme, sei lá, umas 15 vezes. E acabei de assistir de novo com o Beto. Tô gravando esse vídeo agora. É um filme super bem feito. E toda vez que eu assisto esse filme eu fico pensando, cara, ainda bem que Hollywood não estragou esse filme, né? Não existe uma refilmagem dele. Porque ele é praticamente um filme perfeito. Você tem aqueles dois atores naquele cenário único praticamente. E os dois dão um banho, né? O Frederick é interpretado pelo Terence Stamp. Ele faz papel de vilão até hoje. E a mocinha é a Samantha Eggar. E assim, os dois estão incríveis nesse filme. O diretor, também, William Wyler, também fez um trabalho incrível nesse filme. Enfim, fica a super dica pra você assisti-lo. Esse meu DVD aqui eu comprei no comecinho dos anos 2000, eu acabei importando pela Amazon. Não existia esse filme em DVD aqui no Brasil, mas há uns 2 meses, andando pela Livraria Cultura, eu encontrei uma versão brasileira, né, desse DVD. Acabei comprando pra minha mãe, vou colocar a capinha aqui do lado. Então hoje em dia tá fácil de encontrar esse filme por aí pra comprar. Se eu encontrar o link aqui do filme no YouTube, eu coloco pra vocês lá embaixo, senão vai ficar só o trailer mesmo, tá? O link pro trailer. Mas enfim, é um filme espetacular que precisa ser visto. O livro, gente, o livro é aquilo. Foi a segunda vez que eu li esse livro. Da outra vez eu devia ter, sei lá, uns 15, 16 anos. Eu me lembro de ter lido em português da biblioteca. Não existe uma edição atual desse livro em português, então você vai precisar ou ler no original ou procurar na estante virtual ou qualquer outro sebo que você conheça. Mas é um senhor livrão também, só que é aquilo, é um livro pesado, tá? Não é um livro, quando eu digo assim, não é um livro pra qualquer um, não quero subestimar ninguém, eu quero dizer que assim, é pesado, tá? Não é todo mundo que vai conseguir sair de uma leitura dessa gostando do livro. Ficou faltando comentar sobre a terceira parte, né? Tinha dito pra vocês que o livro é dividido em 3 partes. A primeira, então, é a descrição daquilo que está acontecendo através dos olhos do Frederick. A segunda parte é o que está acontecendo através do diário da garota. Inclusive, assim, uma coisa muito interessante, uma discussão muito interessante aqui é quando ela pede pra ele um livro que foi um lançamento naquela época, que era o Catcher in the Rye, né? O Apanhador no Campo de Centeio. E ele acaba lendo esse livro também. A discussão que eles vão ter sobre esse livro também é bem interessante, né? Os pontos de vista dos dois. Durante a parte dela, uma das coisas mais impressionantes da gente seguir é a modificação mesmo que vai haver nessa personagem a partir desse confinamento e a vontade de viver que ela tem. É muito triste a gente acompanhar o relato dela. E é um diário, né? Você tem ali meio que em tempo real o que tá acontecendo. E a última entrada do diário, gente, é de partir o coração mesmo. Muito triste. A terceira parte é o desfecho da história. E pra terminar esse vídeo, eu vou recomendar que você faça o mesmo que eu. Assista ao filme antes de ler o livro. O filme é baseado no livro, mas traz uma história diferente. Como eu disse pra vocês, é um pouco mais palatável. O livro é mais pesado, vocês já entenderam. É isso então. Fica a dica pra vocês de um filme e de um livro muito bons mesmos. O John Fowles é um escritor conhecido também por um livro chamado A Mulher do Tenente Francês, que também virou filme, se eu não me engano. Esse aqui foi o primeiro livro escrito por ele, né, lançado em 1963, e é um livrão, gente, senhor livro de entrada aí, de autor, tá? E é isso, no domingo que vem eu volto, então, pra gente conversar um pouquinho sobre Misery, do Stephen King. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar